Dando seguimento, então, tá? Aqui nós encerramos, né, com essa parte, né, essas nomenclaturas, e aí a gente vai dar início para falar dos tipos de contração, tá? Contração é o movimento que o músculo faz. Então, o que é uma contração concêntrica, tá? O músculo, ele se encurta e traciona outra estrutura, como, por exemplo, um tendão, reduzindo o ângulo de articulação. Por exemplo, trazer um livro que estava sobre a mesa ao encontro da sua cabeça, né? Mais próximo do seu rosto. Então, por exemplo, nós temos aqui a musculatura que faz... vamos supor, você que está me ouvindo agora. Estica seu braço como se você estivesse colocando um livro como se tivesse um livro em cima da mesa e traga esse livro mais próximo dos seus olhos, né? Aproxime esse livro. Esse movimento que a musculatura do seu braço executa, eu chamo de movimento de contração concêntrica, tá bom? A contração excêntrica, quando eu aumento o comprimento total do músculo durante a contração. É exatamente o que eu estava falando anteriormente, porém agora eu vou recolocar o livro sobre a mesa. Então, gente, vamos imaginar que a nossa cabeça é o centro do nosso corpo, tá? Então, a sua cabeça é o centro do seu corpo. Então, concêntrica, eu vou trazer para o centro, tá? Ó, com o centro. Então, concêntrica é para o centro, em direção ao centro do seu corpo, trazer algo próximo do seu corpo. Excêntrica é afastar, tá bom? Ó. Então, quando eu vou fazer o mesmo movimento, só que agora eu tenho a finalidade de fazer o quê? Esticar o músculo com a finalidade de afastar algo do centro, tá? No caso, eu quero afastar o livro do meu rosto, tá bom? E a contração isométrica, que serve para estabilizar as articulações, enquanto outras são movidas. Gera tensão muscular sem realizar movimentos. É responsável pela postura e sustentação de objetos em posição fixa. Vamos continuar com o mesmo exemplo. Porém, quando o livro é sustentado numa abdução de 90 graus, é quando você está, por exemplo, na fila do banco e está lendo ao mesmo tempo. Então, você está em pé e você está segurando o livro numa posição que fique confortável para que você leia, mas você está fazendo um movimento, o seu músculo ele está movimentado fora o que é o padrão dele, ou seja, você teve que fazer o movimento para chegar naquela posição, porém ele está mantendo aquela posição. Então, se vocês entrarem na internet e procurarem assim, exercícios isométricos, vocês vão ver que eles são um tormento, porque você tem que ficar parado, né, na mesma posição. E aí isso vai fazer com que o músculo, né, gere uma tensão sem realizar o movimento. A tensão que o músculo está gerando é único e simplesmente para ficar naquela mesma posição. Então, imagina você que trabalha o dia todo sentado. Você está o dia inteiro sentado. O músculo, para manter você naquela posição, manter sua coluna reta, manter os braços apoiados, ele tem que gerar uma tensão, mas ele não está se movimentando. Tá? Então é importante a gente entender esses três conceitos aí de contração, ok? Agora é o que eu queria falar com vocês, que são que é a parte mais importante aqui do nosso trabalho. Por quê? Porque é onde eu vou estar aplicando a injeção intramuscular, né? Então é muito importante que eu aplique no local correto para que eu não atinja outras estruturas. Então o termo intramuscular vem de dentro no músculo. Essa região que eu coloquei aqui, ela é pouco utilizada, mas de acordo com o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, é um dos melhores locais para se aplicar intramuscular. Ele não coloca como sendo uma obrigatoriedade, mas ele aponta que esse local aqui, que é a região ventro-glútea, é uma das melhores que nós temos para aplicar a injeção intramuscular, tá? Então observem, para vocês encontrarem essa região aqui no paciente, vocês podem fazer o teste aí na casa de vocês com algum familiar, por exemplo, tá? O seu polegar tem que estar nessa região aqui, ó, próxima à virilha, ok? E aí nós temos essa região aqui, essa protuberância aqui, ó, tá? Óssea, onde você vai pôr o seu dedo indicador e vai fazer um ângulo com ele como se fosse um V, tá? Entre o indicador e o dedo médio, e aí vai formar um V, tá? É esse osso aqui vai servir como
sua orientação juntamente com esse aqui, ó. Tá? Esse aqui tá bem na ponta do osso, esse aqui tá mais pro centro. Então é nessa região que a gente aplica. Mas não se preocupem que na disciplina de técnicas básicas vocês vão rever todo esse conceito que eu tô passando, tá? Olha ele aqui, ó. Olha esse músculo. Então aqui é o glúteo, ó, ok? Aqui é o abdômen. Olha o ângulo que eu tenho, tá? Para aplicar nele, ó. Esse aqui é o osso do quadril, tá? De novo, ó, outra imagem, tá bom? E aqui é a punção com agulha, ó, tá? Nessa região aqui do ventro glúteo. Outra região que nós também utilizamos, tá? É o vasto lateral da coxa. É muito bom para pacientes acamados, para pacientes idosos que ficam de cadeira de rodas. É ruim muitas vezes se levantar o idoso para aplicar na onde nós estamos acostumados, né, a receber as injeções, né, que é no dorso glúteo. Então o vasto lateral ele é bem bacana. Quem é o vasto lateral? Imaginem que aqui o corpo está de frente, tá? Então esse aqui é o reto femoral, né? Por que ele é reto? Porque as fibras dele estão, né, paralelas à linha média, tá? Não vamos esquecer disso. Então eu sei que essa fibra aqui, ela vai me ajudar nisso. Professora, quando que eu uso essa questão do reto e tudo mais? Vamos imaginar o seguinte: se vocês já viram uma agulha de injeção, vocês sabem que ela tem um furinho. A posição daquela agulha no momento de aplicar a injeção faz diferença para mim, tá? Então, se eu sei a posição da fibra muscular, eu sei como eu tenho que posicionar a minha agulha na hora de aplicar a injeção. Então, não esqueçam isso que eu estou falando para vocês. Quando vocês chegarem em técnicas básicas, né, vocês vão ver essa questão do posicionamento da agulha em relação à fibra muscular, tá bom? Isso diminui a tensão, diminui a dor, diminui lesão de músculo, uma série de coisas, tá? Então, esse aqui é o reto femoral, tá? E aqui é o vasto lateral, ó, ele fica lateralmente, tá? Fica pro lado de fora do corpo, ó. Vasto medial, a linha que passa não é linha média? Então, se eu tenho o músculo mais perto da linha medial, ele se chama vasto medial, ok? Ó, e esse aqui é o vasto lateral. Então, é esse músculo aqui, ó, que nós utilizamos para fazer a aplicação da intramuscular, tá? E esse aqui é o vasto intermediário, tá bom? Olha aqui, ó, na criança, tá? Quando também vocês chegarem, né, em técnicas básicas, nós vamos explicar para vocês as quantidades, né, de volume que tem que se ter a injeção intramuscular e de acordo com o músculo e com as idades. Então, até uma determinada idade, é possível apenas a aplicação nessa região aqui, do vasto lateral da coxa, tá? Olha ele aqui de novo, ó. Então, o A, aqui, ó, tá? É o vasto lateral, tá? Esse aqui é o trocânter maior e o C, o B, é o bíceps femoral, tá? Que fica aqui atrás. Então, o vasto lateral é esse cara bonito aqui, ó. É ele que eu utilizo para fazer a injeção intramuscular. Outra região que eu vou utilizar é a dorso glútea, que aliás é a que mais a gente vê, tá? A dorso glútea é a região mais comum de se aplicar a injeção intramuscular. Só que observem o seguinte, eu preciso fazer uma medição com relação ao cóccix, tá? Então observem que o cóccix, ele tá aqui, ó. Nem sempre, gente, o cóccix, ele, aliás, né, é rara, ele nunca tá, vamos dizer assim. O cóccix não necessariamente está localizado no final aqui, ó, da fenda intranádegas, tá? O que popularmente as pessoas conhecem aí como rego, a vaca vai pro brejo, né? Fiofó, essa coisa arada que o pessoal fala, né? Então eu chamo aqui, ó, de fenda intranádegas, tá? Onde é o cofrinho que a pessoa deixa a calça cair e fica aparecendo? Tipo isso, só que não é nela que você vai se basear. Você vai se basear onde? No cóccix, que é o último osso, ó. Olhem aqui, ó. Aqui eu tenho o desenho com o osso e aqui sem aparecer o osso. Observem que aonde está começando a minha linha não é o final aqui, ó, do cofrinho, ó. Tá vendo?
é mais para baixo um pouco. Então eu vou me basear no cóccix, passar uma linha horizontal imaginária, cortar essa linha no meio. Então eu tenho todo esse quadrante aqui para aplicar a injeção. Tá, ó, é nesse local aqui. Mais aqui para dentro, gente, nessa parte interna, eu tenho o nervo ciático, tá? Dependendo se você aplicar essa injeção incorretamente, pode acontecer de você lesionar o nervo ciático e aí é bem ruim, tá? Então, né, você vai cometer aí uma iatrogenia, né? Algo que vai causar um prejuízo para o paciente, né? Vai trazer danos sérios à saúde do paciente por conta da execução incorreta da técnica, que corretamente deve ser aplicada aqui, ó, no quadrante externo, tá? Ó, nessa parte aqui, ok? O deltoide, tá? O deltoide é usado para quantidades assim mínimas de, né, de medicação. Foi-se o tempo que a gente tomava bezetacil de um lado e voltarem do outro, agora não é mais assim, tá? Ele é a letra delta, né, só que em outra posição, ó, tá? Fica localizado aqui no braço, tá? Olha o deltoide aqui, ó. Vejam, tá? Então a gente aplica aonde? Bem no centro dele, tá? Quando a gente chegar em técnicas básicas, nós vamos achar esses locais aqui, ó, para executar a aplicação, tá? Lógico que a gente não pode executar a aplicação no laboratório no colega, mas a gente tem os bonecos para isso, ok? Para a gente praticar, tá? Ó. Agora que sem tá aparecendo o músculo, ó, como que eu faço a localização do deltoide para verificar o local correto. Tá bom? E aqui a gente encerra a nossa aula de músculo. Fiquem à vontade para mandar, né, as dúvidas pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá bom? Até a próxima. Obrigada pela paciência, pela cooperação e pela adaptação de vocês. Abraço.